Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores 8051. Vamos deixar um pouquinho de lado o estudo da interface serial, ainda vamos retomar, tem mais coisa para passar para vocês sobre interface serial, inclusive alguns projetos práticos, mas hoje vamos ver um algoritmo para medir a largura de um pulso. Como fazer isso utilizando o 8051? Segura aí! Se cadastre em nossa loja online wrkits.com.br. Muitos kits de desenvolvimento, inclusive o Paradoxus 8051, kits de robótica, apostilas de tutoriais, certificados de nossos cursos e você pode solicitar nossas videoaulas em pendrive, mandando um e-mail para wrkits@wrkits.com.br e também participe do nosso grupo de microcontroladores 8051 lá no Facebook. Peça para participar que eu aprovo a sua participação e vamos trocar umas ideias por lá também. Lembram desta imagem aqui que eu passei para vocês já nesse curso? É o timer no modo 1. Pode ser o timer 0 ou pode ser o timer 1. Você pode utilizar eles para contar um sinal externo, contar o tempo em que um sinal externo está em nível alto, que é a largura do pulso que precisamos. Afinal, utilizando o clock de 12 MHz, temos um ciclo de máquina de 1 microsegundo, ou seja, estamos contando o tempo do pulso em microsegundos e podemos utilizar isso para diversas aplicações. Temos aqui então a estrutura do Timer Counter no modo 1, que é o contador de 16 bits. Observe que quando o bit TR está em 1, ele tem um nível alto aqui na entrada desta AND, e na saída, se B é 0, a saída é 0. Quando B for 1 e A for 1, ligamos o timer. Dá para ver claramente nessa imagem. Entretanto, se o gate for 0, teremos 1 na entrada aqui. Como essa é uma porta OR, é certo que teremos 1 aqui. Portanto, temos 1 na entrada da AND, temos 1 na saída, pois as duas entradas são 1, liga o timer. Se eu colocar 0 no gate, eu terei 1 aqui. Se eu colocar 1 no gate, eu terei 0 no ponto C, e aí, a saída da OR vai depender da entrada D. E a entrada D está ligada ao pino de interrupção. Então, se eu vou utilizar o timer 0, eu ligo no int 0, timer 1 no int 1. Com isso, eu consigo medir a largura de um pulso. Pois, quando o int é igual a 1, aí eu terei 1 na OR, e aí sim eu terei 1 em B, e terei 1 na saída da AND, ligando o timer. Colocando o int em 0, eu tenho 0 aqui, basta um 0 na entrada da AND para que ela também seja 0 e eu desligo o timer. Isso eu consigo armazenar um valor de até 16 bits, pois eu utilizo o TL e o TH do timer 0 ou do timer 1. Vamos mostrar um exemplo bem simples com o timer 0. E aqui eu tenho este PDF com os registradores de configuração. O timer control, temos que setar o bit TR0, para ligar o timer 0. Então, este bit em 1 eu ligo aquele bit na entrada da AND, o TR. E no modo de operação eu coloco em modo 1, colocando o timer 0 em modo 1, ou seja, eu tenho que colocar 1 aqui no bit menos significativo do registrador timer mode, e 0 no segundo bit menos significativo, counter timer. Como eu tenho que configurar este bit? Eu tenho que colocar 0. Aqui está ele. Se eu coloco 0, eu tenho um incremento pelo ciclo de máquina. Senão, eu vou ter um incremento externo. Então, tenho que colocar 0. E aí, o gate, que está aqui do timer 0, como vimos, eu coloco em 1. Portanto, como eu não vou utilizar o timer 1, o nibble mais significativo fica em 0, e o menos vai ficar 1001, que é 9 hexa. Vamos para a IDE. Aqui está a IDE do 8051, origem no endereço 0, daí aqui eu inicio o P3 com 0, que é a minha entrada onde está o int 0, e aí no início eu seto a TR0 para ligar o timer 0, configuro o timer mode com 09 hexa, como acabamos de analisar,
timer 0 no modo 1, eu seleciono a contagem, ou melhor dizendo, podemos colocar o controle. Seleciona o controle da contagem através de int 0. Aí depois eu estou carregando o TL0 para o registrador auxiliar R0 e atualizando o port P1 para observar isso no port P1. E aqui, move TL1 R1, eu jogo para, na realidade eu tenho que atualizar o TH0. O byte mais significativo do timer 0 eu carrego em R1, isso é só para exemplo. Então, veja que eu estou utilizando o R1 e o R0, armazenando nestes registradores auxiliares o valor de 16 bits pertinente à largura do pulso. Tendo isso internamente no processador, eu utilizo esses 16 bits da forma que me convir para fazer algum cálculo, para contar frequência, para contar a largura propriamente dita e exibir num display e assim por diante. Ctrl S para salvar, compilando, nenhum erro, nenhum aviso. Eu fiz aqui um botão para representar a mudança de estado de int 0. Então você vem aqui em View, Virtual Button, clica aqui, você adiciona essa caixinha, vem em Configure. Eu vou modificar o P3, então em Address eu coloco o P3, o nome pode ser botão e a máscara é 4. Máscara 4, pois eu vou apenas selecionar o bit de int 0, que é o port 3.2. E aí eu coloco uma lógica OR e latching para mudar toda vez que eu pressiono. Damos um OK. E eu pressiono aqui, ele fica pressionado, pressiono de novo, ele solta. Então vamos em View, Ports. Vamos também visualizar os registradores auxiliares e os de controle. Enviam Control Registers. Só o T0, veja aqui o timer 0. Vamos em Simulate, Start. Dando Steps. Eu iniciei em 0 o port P3, ele zerou aqui. Eu vou setar o TR0. Setado. Eu vou carregar o Timer Mode com as configurações. E aí eu vou atualizando. Então, à medida que eu vou percorrendo o loop, observe que o timer 0 que está aqui não muda. Não muda porque estou controlando com o int 0, o pino int 0, certo? Quando eu setar aqui, clicando no botão, eu setei o int 0, então agora ele vai incrementar. Veja que está incrementando com o ciclo de máquina. E aí com isso eu tenho a contagem de pulso. Uma vez que o int 0 for para 0 de novo, foi para 0, eu armazenei 26 hexa aqui no T0. Então esta é a largura do meu pulso. Aí é só utilizar nos cálculos que eu preciso. E veja que eu atualizei o valor de R0 com isso também. E eu posso utilizar, então, em meu código. E também o port P1 que eu selecionei aqui. Eu coloquei o port P1 como exemplo, que aí eu posso simular no Proteus, por exemplo. Estou aqui com o Proteus, vamos dar um play. Veja que não temos nada aqui. Se eu clicar em 1, colocar o int 0 para 1, ele começa a incrementar aqui o byte menos significativo de timer 0. Quando eu desligar aqui, ele fica parado com o valor atual. Aí está a forma mais simples para você medir a largura de pulso com 8051 em Assembly. Vamos trazer ainda exemplos mais sofisticados desta aplicação, mas você já deve estar imaginando, né? Pode medir frequência com esse sistema, pode medir o pino de eco daquele sensor de ultrassom que utilizamos bastante já no canal, você pode aproveitar para isso também. Então está aí mais um algoritmo, mais uma dica para você utilizar em seus projetos, e qualquer dúvida deixe seus comentários aqui embaixo e também comente o que está achando de nossos cursos, que o feedback é muito importante. Esse foi mais um vídeo do curso de Assembly para 8051. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se é novo aqui no canal, se inscreva aqui. Aqui tem vídeo todo dia, projetos, cursos, tutoriais, muito conhecimento para você.
Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Nos acompanhe em todas as redes sociais e também curta nossa fanpage no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!